Olá, turma. Vamos dar início à nossa aula da disciplina eletiva Iniciação Científica. O tema que iremos abordar hoje é o método científico e a metodologia científica. Tema muito importante para quem quer ingressar na área acadêmica, para quem quer se aprofundar na área da pesquisa científica. É fundamental entender o que é método e entender o que é metodologia científica. Vamos à aula. Primeiro, vamos iniciar pelo método científico. O que vem a ser um método científico e quais são as suas principais características e os principais conceitos. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que quando se estuda método científico, ou a própria metodologia científica, muita gente já começa com o pé atrás, começa com receio, e muitos não entendem a importância de se estudar esses temas. E essa importância que a gente busca entender qual é, e a utilidade que essa disciplina tem, e esses conteúdos têm, está no que a gente vem estudando desde o início dessa disciplina, a construção do conhecimento. Para o conhecimento ter alguma validade científica, tem que ser utilizado métodos científicos, tem que ser utilizado métodos aprovados. Então a gente vai construir nosso conhecimento com base em um método que já foi pré-estabelecido e aprovado. Então, o que é que vem a ser um método científico? Método científico são procedimentos que são repetidos e aperfeiçoados nas diversas ciências durante a observação da realidade, a construção de hipóteses e a generalização das teorias científicas. Então, o método científico nada mais é do que um conjunto de procedimentos que a gente tem que repetir, tem que exaustivamente testá-los para você construir um conhecimento, aperfeiçoar esses métodos para você construir um conhecimento em determinada ciência. Então você vai pegar um método, uma forma de fazer e repeti-la, aperfeiçoá-la para a construção de um conhecimento científico. Então, partindo dessa ideia do que é o método científico, podemos já entender o que é a metodologia. Metodologia é o estudo do método para se buscar determinado conhecimento. Então a metodologia nada mais é do que a preocupação instrumental para a forma de tratar e de se fazer ciência, de quais são esses procedimentos que a gente viu no método, como a gente vai utilizar e quais são os caminhos que a gente vai utilizar. Então, para a gente construir conhecimento, é necessário ter método e ter metodologia. É necessário ter procedimentos, esses procedimentos devem ser aperfeiçoados e dessa maneira a gente vai conseguir construir um conhecimento mais sólido e mais seguro. Então, para entender melhor o que vem a ser o método científico, é importante a gente entender algumas questões. Primeiro, algumas descobertas científicas se dão por serendipicidade. O que seria essa serendipicidade? Seria a descoberta acidental de resposta para a pergunta não formulada. Eu não fiz a pergunta, eu não fiz o questionamento, eu não construí a hipótese. Mas mesmo assim, por acaso, eu encontrei a resposta para aquilo. Que eu não fiz aquela pergunta, mas era algo que existia e por acaso eu encontrei a resposta. Ou ainda, existe a pseudo-serendipicidade. O que seria isso? Descobertas acidentais de resposta para perguntas formuladas, ou até mesmo por uma imaginação científica criada. Mas uma boa parte do programa científico se dá por meio de questionamentos que se utilizam de métodos mais ou menos padronizados para alcançar a resposta. Ou seja, existem algumas situações em que eu tenho um questionamento e a partir desse questionamento começar a construir algum tipo de conhecimento e chegar a um resultado concreto, mas não é aquele resultado que estava na minha hipótese inicial. Eu fiz novas descobertas. Então essa nova descoberta que eu fiz foi acidental. Ela veio por acaso, não foi algo construído com base no que eu pretendia inicialmente. Mas esse não é o ideal. O ideal não é a gente chegar a resultados concretos de forma acidental, seja ela por serendipicidade ou uma pseudo-serendipicidade. O que é necessário ser feito é a gente construir um conjunto de processos e progressos científicos, questionamentos e métodos padronizados para alcançar uma resposta pré-estabelecida, para a gente ter uma maior clareza do resultado que foi encontrado. Aí muita gente, quando começa a estudar metodologia científica, método científico, fica se questionando: mas eu tenho que aprender todos os métodos? E quantos métodos são? Eu tenho que saber de todos? A resposta é não. Hoje existem muitos métodos científicos, então é impossível uma pessoa dominar todos esses métodos. Então cada cientista, cada ciência, ela tem suas especificidades.
Então, cada um vai construir também seus métodos. Então, dessa maneira, cada um na sua área se aprofunda nos métodos científicos da sua área para contribuir com a construção do conhecimento da sua área. Claro que existem algumas situações em que alguns métodos eles transcendem a questão da unidisciplinaridade e vai muito além disso. Transborda e ela está presente em várias disciplinas. Mas o ideal é que cada um conheça pelo menos os métodos da sua disciplina, da sua área. Pois bem, já vimos o que é o método científico, agora vamos ver o que é a metodologia científica. Muita gente, quando começa a ter os primeiros olhares para a metodologia científica, começa a ver a primeira vez a metodologia científica, fica com esse aspecto aqui. Vejam nas fotos que a gente está vendo vários aspectos de pessoas desanimadas, pessoas que não estão nem aí, muitas vezes não estão dando atenção à metodologia, porque muitas vezes acham que não é importante. Acha que aquilo ali não serve de nada, é só mais algo para estudar e que vai dar mais trabalho, que vai atrapalhar a vida. Mas veremos a partir de agora que a metodologia é fundamental para a construção do conhecimento. Então, para a gente mudar esse cenário inicial, é importante que a gente entenda quais são os objetivos que se tem em estudar metodologia científica. O primeiro deles é distinguir a ciência e as demais formas de obtenção do conhecimento. Então, a gente tem que distinguir quais são as formas de obtenção do conhecimento que a gente já viu nas outras aulas e distinguir que esse conhecimento metodológico é um conhecimento científico. Segundo, desenvolver no pesquisador uma atitude investigativa. Todo mundo que trabalha na área de pesquisa também tem que ser um investigador. Ele tem que estimular dentro de si, criar dentro de si a necessidade de ser investigador. Também estabelecer relações entre o conhecimento estudado atualmente com o já existente. Então temos que construir nossa base teórica, temos que construir nosso referencial, e a metodologia ajuda nisso. Também a metodologia tem como objetivo promover possibilidades para a leitura crítica da realidade. Por que consegue fazer isso? Como é que a metodologia me torna mais crítico? Porque a partir do momento que eu estou me aprofundando nos métodos que eu utilizo para a minha área, para a minha ciência, na ciência na qual eu atuo, eu começo a ter um olhar diferente. Esse olhar diferente me ajuda a entender melhor a realidade e criticar essa realidade por meio de leituras. A metodologia também tem como objetivo sistematizar as atividades de estudos, além de integrar os conhecimentos existentes. Então, além de eu conseguir sistematizar, eu integro o conjunto de conhecimentos que existem. Além de desenvolver postura holística na superação da fragmentação dos conhecimentos. Sabemos hoje que o conhecimento é muito fragmentado, muito dividido. E a metodologia ajuda a gente a desenvolver uma postura mais holística, mais ampla desse conhecimento dividido. Claro que a metodologia também tem como objetivo a orientação da elaboração de trabalhos científicos e o desenvolvimento do espírito crítico. A orientação do trabalho, da elaboração do trabalho científico, a gente já está vendo no nosso dia a dia com a construção do nosso PI, dos nossos projetos. A gente sabe que a metodologia é parte fundamental de toda essa construção do conhecimento, de todo o trabalho científico. Mas, de fato, o que vem a ser metodologia científica? Qual é a definição mais clara de metodologia científica? A metodologia pode ser definido como sendo o estudo ou conhecimento dos métodos utilizados para a realização de pesquisa científica ou acadêmica, que resultou na denominação da disciplina que compõe o currículo dos cursos superiores. E ainda, é o elemento facilitador da produção do conhecimento, capaz de auxiliar e entender os processos de busca de respostas, ou seja, um meio para a obtenção do conhecimento. Como já tinha abordado, a metodologia ela vai auxiliar no entendimento dos métodos de cada área, de cada ciência, e ela vai principalmente construir um caminho para a obtenção do conhecimento, para a construção de novas ciências, de novos conhecimentos. E ainda, podemos dizer que a metodologia corresponde a um conjunto de procedimentos a serem utilizados na obtenção do conhecimento. Tudo leva à construção do conhecimento. É esse o papel da metodologia. Trazer procedimentos e métodos que auxiliem na construção do conhecimento. É a aplicação do método, através de processos e técnicas que garante a legitimidade do saber obtido.
Então, dos caminhos que se busca através da metodologia é dar seriedade àquela pesquisa que foi realizada, àquele objeto que foi estudado. Por exemplo, existe hoje uma discussão muito grande em relação a qual medicamento é o mais adequado para a cura ou para o tratamento da Covid-19. O que se mais fala, o que a gente vê muito a palavra sendo utilizada é ciência. Por que tanto falado na ciência nesse processo de escolha desse medicamento? Fala-se tanto porque é exatamente essa legitimidade que se busca. Porque a ciência ela tem um conjunto de métodos e técnicas, processos que é trazido pela metodologia que dá essa legitimidade, que dá essa garantia de que aquilo ali que eu estou tomando, de fato, ele foi testado, ele foi comprovado a sua eficiência e foi aprovada a sua utilização. Então a ciência traz o respaldo que a população busca. Dessa forma, podemos sintetizar tudo que foi visto até agora em alguns conceitos básicos. Primeiro é o método. É o conjunto de etapas ordenadamente dispostas a serem vencidas na investigação da verdade, no estudo de uma ciência ou para alcançar um determinado fim. Agora já a metodologia é o estudo crítico desses métodos. Então a metodologia vai estudar de forma crítica esses métodos, essas etapas que foram utilizadas para a construção de um estudo, de um conhecimento. Então, o método e a metodologia, eles auxiliam na construção do conhecimento científico. Conhecimento é ciência. Então, o que é a ciência? Ciência é o conjunto de conhecimentos precisos e metodologicamente ordenados em relação a um determinado domínio do saber. Então, a ciência, ela é construída por meio do conhecimento. E o método e a metodologia ajudam a construção desse conhecimento. E ainda temos a pesquisa. O que vem a ser a pesquisa? Pesquisa é a atividade de investigação capaz de produzir um conhecimento novo ou sintetizar o que já se sabe a respeito de um determinado assunto ou área. Então, a pesquisa nada mais é do que uma atividade de investigação, que ajuda também na produção desse conhecimento. Um conhecimento novo ou um conhecimento já existente. Vai ajudar a sintetizar esse conhecimento que já existe. A partir de agora, a gente já entendeu um pouco mais o que é uma metodologia e entendeu que ele é muito importante para a construção do conhecimento. E isso só vai ficar mais claro quando for no dia a dia, quando estivermos desenvolvendo nossas pesquisas, vamos perceber a importância que é a metodologia para a construção do conhecimento e para a construção das ciências. Aí esse cenário muda e fica igual essas figuras que estão na tela, com um maior prazer e uma maior satisfação em utilizar métodos científicos. Então, pessoal, o que se busca com isso tudo é construir um conhecimento. Você pegar várias partes, vários métodos diferentes e no final dar um conhecimento, dar algo único, dar algo que é essencial para aquela ciência na qual você está querendo contribuir com sua pesquisa. Então, cada um com sua parte, cada um com seu método, vai construindo o conhecimento dessa ciência. Bom, então ficamos por aqui. Espero que tenha colaborado com vocês na construção do conhecimento de vocês e vamos para frente. Nas próximas aulas abordaremos mais temas que estão vinculados tanto à metodologia como ao método científico. Vamos ver um pouco de pesquisa científica. Então, pessoal, qualquer dúvida pode entrar em contato e até a próxima.